Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada como que eu importo os dados coletados da Economática para dentro do R e que pequenos ajustes eu faço na minha planilha do Excel para que a importação seja facilitada. No vídeo anterior, eu mostrei que a gente exportou da Economática essa planilha de dados. E a gente fez alguns pequenos ajustes, como, por exemplo, tirar todos os dados faltantes que estavam como traço para deixá-los como vazio. E aqui eu ainda vou fazer alguns outros ajustes. Aqui eu tenho os nomes das variáveis. Você vê que esse nome é um nome muito grande, porque ele dá todos os detalhes da exportação, da economática, que foi em moeda original, que está em milhares, que é um consolidado, mas isso vai criar problemas, especialmente essas barras verticais, esses espaços nos nomes das variáveis criam problema quando você exporta isso para um outro software. Então eu vou tirar esses nomes que são um pouco úteis, né, para a gente, então eu vou deixar as variáveis sem espaço nos nomes delas e vou tirar todas essas barras, esses caracteres que são de símbolo, né? Então aqui eu estou fazendo esse ajuste, só são 4 variáveis, isso aqui a gente faz rapidinho. Então eu tenho aqui as minhas variáveis com nomes que não vão me criar problema na hora de importar para dentro do R. Uma vez dentro do R, eu navego para a minha pasta onde vão estar salvos esses meus dados. Aqui tem aquele arquivo que eu estava mexendo há pouco, dados.csv, e eu vou usar uma biblioteca que ela é chamada de Tidyverse. Se você não tiver esse pacote, instale esse pacote. Para instalar um pacote no R é muito fácil. Você vai ver aqui que se você não tiver o Tidyverse, ele vai dar essa mensagem de erro. E aí, para instalar, você vem aqui em pacotes, install, você bota aqui o nome da biblioteca que você quer instalar, instala. Essa biblioteca, especificamente, ela demora um pouquinho, porque ela envolve muitos outros pacotes dentro dela, tá? Mas, enfim, isso depende também um pouco da velocidade da sua conexão. Terminada a instalação, você vai ver que o prompt de comando volta, né, a piscar, e aí eu posso agora dizer o seguinte, olha, carrega essa biblioteca aqui do Tidyverse, e aí vocês vão ver que do lado direito ele processa, né, não dá mais aquela mensagem de erro. Para importar o arquivo, eu vou usar um comando específico aqui desse Tidyverse, né, que é, que é esse read underline CSV, e aí eu vou voltar aqui nos files, eu vou ver que, como se chama esse meu arquivo, né, ele chama-se dados.csv, né, dados.csv. Muito bem, mas antes de eu fazer essa importação, eu preciso garantir que eu estou trabalhando dentro desse diretório. E não basta simplesmente navegar para dentro desse diretório, mas eu tenho que dizer aqui que eu preciso dizer que esse é o meu diretório de trabalho. Então, agora eu usei aqui esse comando, né, via menu, eu vou até salvá-lo aqui nesse meu script, e agora sim eu posso importar, e aí eu tenho essa minha coluna essas colunas de dados aqui que estão nesse arquivo DF, nesse objeto DF, que tem 4.662 observações, tem 6 variáveis, e ele reconhece aqui os nomes dos ativos, aquele que era faltante ele coloca como NA, quando é zero mesmo, né? Então aqui não é que a empresa não tem a informação da dívida, mas é que a dívida de longo prazo dessa empresa nesse ano é zero, e por aí vai. Então ele mostra aqui um comecinho dos meus dados, né? E eu tenho aqui essas informações. Então, isso aqui já é bem importante. Porém, né, uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo, é a informação dos setores. Para que eu tenha essa informação dos setores, eu vou ter que voltar lá na Economática e carregar aquela tela de screening e salvar como um arquivo CSV que eu possa também importar aqui para dentro do R. Então, eu estou aqui de volta dentro da Economática e eu vou agora clicar aqui nessa parte de nome, eu vou dar um Ctrl C 2 vezes e aí eu vou poder abrir um arquivo no Excel que eu possa importar esses dados.
Uma vez dentro de uma nova planilha, eu posso dar um Ctrl V, e aí eu tenho aqui todas essas informações novamente, né? Cor, nome, classe, código, aqui tem um acento, esses softwares trabalham mal com acento. Eu falei para vocês que isso aqui não interessava para a gente, então eu já vou excluir aqui dentro do Excel, e aqui eu vou chamar só de setor. Vou botar com S maiúsculo para manter o padrão. Aqui eu vou colocar o setor e eu vou salvar essa planilha lá na mesma pasta onde já estão aqueles arquivos de dados. Eu salvei aquela planilha como um arquivo chamado screening, e aí eu vou chamar isso aqui de screening novamente, vou criar esse outro objeto chamado screening, vou usar o mesmo comando, né? Read CSV, screening.csv, e aqui ele já importou, só que a gente está vendo que, como eu tinha vários acentos nos nomes dos setores, isso gera um pouquinho de problema na hora de fazer essa importação. Bem, como que eu resolvo esse problema, né? Então, eu vou colocar aqui locale igual a locale encoding, e aí eu vou usar letting one. E vou rodar novamente. Ele importou e agora dá para ver que todos os acentos estão corrigidos. Então, aqui eu tenho uma questão importante, né? Eu tenho o meu arquivo DF e eu tenho o meu arquivo de screening. Eles estão em arquivos separados, são objetos separados, mas eu gostaria de trazer essa variável setor que está aqui, eu gostaria de trazer como uma coluninha a mais aqui no meu objeto DF. Então, eu vou usar o seguinte comando, que isso aqui são funções do pacote tidyverse, na verdade, de um subpacote que está dentro do tidyverse chamado dplyr. Eu vou fazer um negócio que é chamado de left join. Então, eu vou dizer aqui que eu quero fazer um left join do próprio DF. Então, eu vou botar um ponto para dizer que é o arquivo com que eu já estou trabalhando aqui. E o que vai estar à direita é o arquivo chamado screening. E aí eu vou dizer que esse join ele vai ser usando duas colunas que na prática, porque elas têm nomes diferentes em cada um dos bancos de dados, aqui ele chama ativo e aqui ele chama código. Então eu vou dizer que ativo, que está à esquerda, que é o DF, é igual a código, que é o que está à direita, que é o screening. E estou mandando ele pegar tudo isso aqui e salvar dentro do DF. Então, o meu DF, que hoje tem 6 variáveis, ele vai passar a ter 7 variáveis. Na verdade, desculpa, ele vai passar a ter 9 variáveis, porque ele vai trazer tudo, né, o que está no screening. Então, o meu novo DF, agora ele tem todo o DF antigo, mais o nome da empresa, mais a classe e mais o setor. Uma outra coisa que eu acho muito importante fazer é aqui dentro da economática, colocar o formato de números para ponto e decimal. Nesse caso aqui, isso não gerou muitos problemas, porque as variáveis que eu peguei, elas estavam em milhares e não tinham casas decimais. Mas quando você pega variáveis que têm casas decimais, você fazer a exportação da economática já diretamente com os pontos faz com que você não tenha problemas ao importar esses valores dentro do R. Contudo, para que as coisas funcionem de maneira harmonizada, você deve também deixar o seu Excel com o separador decimal na forma de ponto e com o separador de milhares na forma de vírgula e com o separador de listas na forma de vírgula. O melhor jeito de você obter isso é mexer nas configurações do seu Windows. Para quem tem dúvida de como deve proceder para mudar essas informações dentro do Windows, a melhor maneira é você abrir as configurações, e isso pode ser feito aqui no menu Configurações. Aí você vem aqui em Hora e Idioma, Data e Hora. Aí você pode vir aqui em Idioma
e região. Depois, configurações administrativas de idioma. Aí ele vai abrir aqui essa caixinha no menu formatos, você vem em configurações adicionais, e aqui você troca tudo. O meu já está com separador decimal de ponto, o seu provavelmente está em vírgula, o símbolo de agrupamento de dígitos, o seu deve estar em ponto, você troca para vírgula, e o separador de listas deve estar um ponto e vírgula, e você muda para vírgula. Dá um aplicar, ok, ok, e está tudo pronto. E é isso que você precisa para alinhar o uso da economática com o uso do seu Excel no seu sistema Windows, se o seu sistema for Windows, e importar tudo isso para dentro do R sem grandes problemas. Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.